Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula da nossa série Educação para os Direitos Humanos. E hoje nós vamos para o subtópico continuar racismo, aula de número 2. Racismo no Brasil. Na sua opinião, existe racismo no Brasil? O racismo no Brasil tem sido um grande problema desde a era colonial, imposta pelos colonizadores portugueses, ou seja, os negros, os africanos que vieram para este lugar, eles já vieram numa condição de subserviência aos portugueses e na condição de um preconceito também racista. E isso é muito sério. Em uma pesquisa publicada em 2011, indica que 63,7% dos brasileiros consideram que a raça interfere na qualidade de vida dos cidadãos, sim. Para a maioria dos 15 mil entrevistados, a diferença entre brancos e não brancos é evidente no trabalho, em questões relacionadas à justiça e à polícia, e em relações sociais também. E nós vemos isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Nesse infográfico, nós vemos que a taxa de homicídios entre pessoas negras aumentou entre 2005 e 2015. E de 7 de 10, entre 10, 7 são vítimas de assassinatos e mortes violentas são negros, certo? Então, isso são dados do Atlas de Violência do IPEA. São dados verdadeiros, viu? Nessa outra imagem, nós vemos também que a maioria dos desocupados, a maior taxa dos desempregados está entre os negros, certo? O rendimento médio por hora de trabalho é maior entre brancos do que não brancos, certo? E nós vemos também que a escolaridade, a quantidade de anos estudadas é maior entre brancos do que não brancos. Aqui são exemplos de notícias, de coisas que vêm acontecendo no nosso cotidiano nesses últimos dias. Você deve ter acompanhado aí na sua casa nos telejornais. Primeira notícia, ela foi de lá do site Carta Capital. Movimentos convocam ato no Rio de Janeiro em protesto por João Pedro e George Floyd. Essa outra notícia aqui embaixo, ele foi do Brasil.é-o-país. João Pedro, 14 anos, morre durante a ação policial no Rio. E família fica horas sem saber seu paradeiro. Segundo o aplicativo Fogo Cruzado, João Pedro é o 24º adolescente baleado no estado em 2020. Destes, 12 foram alvejados em situação com presença de agente de segurança e 5 morreram, dentre eles a maioria negros. Essa outra veio da notícia UOL. Policial suspeito de matar Floyd é levado para a prisão de segurança máxima. E a outra foi do G1 Globo. Autópsia independente indica que George Floyd morreu por asfixia. Aí você diz, professor, eu não conheço quem é esse George Floyd, quem é esse jovem. Esse jovem aqui é o brasileiro que foi morto em uma ação em uma das comunidades do Rio de Janeiro, foi alvejado por tiros, certo? E esse aqui é o rapaz lá dos Estados Unidos que foi morto por asfixia por um militar branco. Então, isso nos remete que Brasil e Estados Unidos têm uma larga escala de racismo, mesmo sendo democracias, mesmo nós tendo a Declaração dos Direitos Humanos, mas os países vivem esse contexto de guerra racial. Isso é racismo. Nossa atividade desse momento sabemos que o racismo é uma realidade vivenciada diariamente em muitas sociedades no mundo inteiro, inclusive em nosso país, mais uma vez, em nossa cidade e muito mais em nossas escolas. Dê sua opinião sobre os casos de violência apresentados na aula, certo? Do jovem brasileiro e de Floyd, o americano. O que poderia ser feito em ambos os casos para evitar essas tragédias? Lembrando que foram ações policiais.
Você já sofreu, já foi testemunha de algum tipo de racismo? Fale um pouco sobre essa experiência. Muito bem, boa aula para você, bons estudos, boa atividade, e essa foi a nossa aula número 2 da sequência Educação para os Direitos Humanos. Tchau!